Ainda uma outra consideração sobre o fato de quando a divisão não é exata. Quando a divisão não é exata, eu passo a fazer uma brincadeira do estudo dos restos. Né? Os restos da divisão. Olha só. E eu já vou explicar por que isso é importante, tá? Quando eu pego, por exemplo, vamos pegar aqui o número, sei lá, o número 5. Não, é que 5 só dá para dividir por 1 e para ele mesmo, né? Não, legal, é o 5 mesmo. Olha só. Quais são os possíveis restos na divisão por 5? Essa é a observação que eu quero fazer aqui. Ó. Quais são os possíveis restos? Aí, na situação, por exemplo, né, na ou da divisão por 5. Independente do número, tá? Qualquer número que você queira. Vamos brincar aqui um pouquinho. Karim, me diga um número qualquer. Grande. 253. Legal. Podia ser qualquer número, tá? 253. Se eu pegar o 253 e dividir por 5, o que vai acontecer? Me ajudem, por favor? 2 dá para dividir por 5? Dá não, então eu pego 25, né? 25 por 5 vai dar 5, porque 5 vezes 5 é 25, para 25 sobram 0. E aí eu abaixo 3. Que exemplo bom que você pegou, inclusive. Baixo 3, lembre-se que toda vez que eu tenho... aí você fala assim, né? O 3 não dá mais para dividir por 5, então acabou. Não. Você tem que registrar isso. Toda vez que você abaixa um número, você tem que registrar a divisão dele. Baixou 3, ficou só 3. 3 dá para dividir por 5? Não dá. Quando não dá, é porque o resultado é 0. Porque 0 vezes 5 é 0. Opa! 0 vezes 5 é 0. E o resto agora é 3. Perceba que antes esse 3 aqui não era resto. Ele é o número que você baixou, mas você não dividiu ele ainda. Então você tem que dividir ele para que ele vire resto. Então, no 253 dividido por 5, qual é o resultado? O resultado é 50. Não 5. E erro que você não cometeria se você fizesse uma coisa muito simples, chamada prova real. Pergunte se aquela resposta faz sentido. 250 dividido por 5 vai dar 5. Verdade? 5 vezes 5 é 25 só. Não pode. Tem que ser 50. 50 vezes 5 dá 250. E ainda sobram 3. Mas por que você não pôs o 0 do lado? Porque o 0 à esquerda não vale nada. Eu poderia pôr. Não. Mas do lado do 3 para ficar 30 e dividir por 6, entendeu? Ah, porque aqui não tem mais quem eu baixar, ó. Certo? Mas aí por que não lembra? Legal, boa pergunta. A nossa colega aqui está perguntando assim. Por que você não pegou, não lembrou que aqui tem uma vírgula, que depois tem um monte de zeros? Por que você não pegou o 0 e baixou aqui e continuou a fazer a divisão? Porque eu quero estudar a divisão exata, não a divisão quebrada. Lembre-se, a gente está falando de número natural. Número natural não tem vírgula ainda. Por isso que eu vou fazer o estudo do resto agora. Então, eu não quero a divisão quebrada. A divisão fracionada, que vai te dar o número com vírgula, ela fala da fração e do número decimal, que é o tema que a gente vai estudar na próxima aula daí, tá? Então, por enquanto, só o número natural. Se é só o número natural, então eu não posso quebrar o número. Então eu vou dizer assim, ó, 253 dividido por 5 dá resultado 50 com resto 3, né? Só para lembrar, e se você não lembra, anote, o número que eu estou dividindo, a gente chama de dividendo. O gerúndio, ele está sempre presente na operação, tá? Porque eu estou fazendo uma operação. Então vai ter um gerúndio aí. Aqui a operação é divisão. Então eu estou dividindo. Quem eu estou dividindo? O 253. Então ele é o dividendo. O 5 é o por quem eu estou dividindo. Então ele é o divisor. O 50, que é o resultado, a gente chama de quociente. Certo? Então, os 4 elementos da divisão são dividendo, divisor, quociente e resto. Eu quero que você... A primeira coisa, quando a gente fala no estudo dos restos, tá? É que você entenda que se você pegou 253 para dividir pelo 5, olha para mim.
Tem uma vizinhança do 253. E esse 253 ele não está aqui por acaso, porque o problema trouxe o 253 para você. Né? No caso, você falou esse número, mas ele vai estar no problema. Existe uma vizinhança desse número, onde as coisas acontecem de forma semelhante. Olha só. O 253, vou colocar aqui assim, ó, o número, o quociente e o resto. Só para a gente brincar um pouquinho. Número, quociente e resto, tá? A gente pegou aqui o número 253. O quociente do 253 deu 50. Opa! O quociente do 253 é o 50. Qual é o resto da divisão por 253? É o 3. O que é falar da vizinhança? É ir um pouquinho para frente ou voltar um pouquinho. O que acontece se eu pegar o 254? Se eu aumentar um número ali, 254, o que vai acontecer? O quociente vai mudar? Não, ele vai continuar sendo 50. Onde é que vai aumentar então? Vai aumentar no resto. O resto vai ser 4. Beleza? Vai restar um a mais, né? Se eu pegar o 255, o que vai acontecer? O resto vai ser? Opa, mas para o resto vir ou diminuir para o zero, é porque quem aumenta? O quociente. O quociente passa a ser 51 e o resto vem para 0. Certo? Se eu pegar mais um, o 256, o que vai acontecer com o resto? O quociente vai ser 51, do mesmo jeito, e o resto vai ser 1. Então eu não vou um pouco mais para frente, vou voltar um pouco agora. Vou pegar aqui, lembra que a gente está na vizinhança do 253, tá? O que eu percebo? Eu percebo que quando eu vou aumentando o número, para cada um que eu aumento, aumenta 1 no resto. Mas quando chegou no resto, o próximo eu aumentei 1, seria resto 5, né? O resto 5 não pode na divisão por 5. Percebeu? Então você aumenta 1 no quociente. Agora, o que acontece se eu pegar um pouquinho menor que o 253, o 252? Pega lá o 252 agora. Se 253 dividido por 5 dava quociente 50 com o resto 3, o que vai acontecer com 252? Quociente 50 e o resto vai ser 2. E se eu pegar o 251, o que vai acontecer? Quociente 50, resto 1. E se eu pegar o 250, o que vai acontecer? O 250 é onde a divisão é exata, né? Quociente 50, resto 0. Sim. Porque aqui ele vai dar bem certinho, né? Aqui ele veio diminuindo, ó. Aqui não tem resto, mas você não ganha e não perde nada no quociente, né? É esse raciocínio que eu estou aprimorando agora. Essa ideia do que acontece com o resto e com o resultado, com o quociente, quando eu vou aumentando ou quando eu vou diminuindo, naquela vizinhança que eu sei. Eu sei que o cara aqui dá 50 e que o resto é 3. O que acontece se eu for um pouquinho para frente ou se eu voltar um pouquinho? Né? Vai mexer no quociente, vai mexer no resto, conforme eu vou aumentando ou diminuindo o número. Agora, a primeira pergunta. Quais são os possíveis restos de uma divisão por 5? Tem que ser menor que 5. Então, quais são eles? 0, 1, 2, 3 ou 4. A minha pergunta era assim, ó. Quais são os possíveis restos na divisão por 5? Eu posso ter resto 0, resto 1, resto 2, resto 3, resto 4. Beleza? Quando que vai ser resto 0? Quando a divisão for exata.